Evangelho de Jesus Cristo, os relatos são do apóstolo João. O capítulo é o capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 4. Eu sinto uma responsabilidade tão grande nessa manhã que eu não paro de tremer. As mãos estão tremendo, as pernas, a responsabilidade que é nos dada de pregar a palavra me deixa tenso. Que Deus seja louvado. Diz assim, o título ou a epígrafe textual é este: Jesus e a mulher samaritana. Versículo de número 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Vamos repetir o versículo 4. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Glória a Deus. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Queridos, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu farei. Olhe para seu irmão que está do seu lado e diga para ele: é necessário você passar pela região da Samaria. Fale mais uma vez. É necessário você passar pela região da Samaria. Amém? Dá um glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que este texto já foi pregado aqui, conforme nós falamos. Os nossos pastores trouxeram mensagens abençoadas com base neste texto. No entanto, Deus me direcionou a tratar sobre missões com base neste texto. Vários textos vieram à minha mente, mas o coração, ele bradou neste texto. De fato, este texto é um dos textos que mais mexe comigo. É um dos. Irmãos, ao falar sobre missões, primeiramente, eu e você devemos ter algo muito claro em nossa mente. Devemos saber que o propósito do nosso Deus é que toda a igreja, preste bem atenção, toda a igreja pregue todo evangelho em todo o mundo. Vou repetir. O propósito de Deus para com a igreja nesta era presente, um dos propósitos é que a igreja pregue todo o evangelho por todo o mundo, a todas as pessoas. Fazer missão é resumidamente isto: é toda a igreja pregando todo o evangelho para todas as pessoas. É importante nós sabermos. Perceba que é um papel de toda a igreja. Logo,
chegamos à conclusão que se é um papel de toda a igreja, então toda ela é missionária. Se é um papel de toda a igreja, então cada indivíduo que compõe a igreja é um dever, é um papel ser um missionário. Toda a igreja tem o papel missionário. É por isso que alguém disse acertadamente que todo crente em Cristo, cada um é um missionário. E cada coração sem Cristo é o campo desse missionário. Meus irmãos, você é um missionário. Minha irmã, você é uma missionária. E todos aqueles que estão lá fora, que ainda não foram alcançados por tão grande salvação, é o meu e o seu campo missionário. Também é importante, irmãos, sabermos que o nosso Deus, o Deus que nós estamos aqui hoje adorando, Ele é um Deus missionário. Eu vou repetir várias vezes, nós vamos sair daqui com tudo isso em mente. O nosso Deus, aquele que nós estamos aqui adorando nesta manhã, também é um Deus missionário. Veremos, irmãos, isto em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, Lucas nos diz que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, Jesus Cristo, quando andou entre nós, nos mostrou ser um Deus missionário ao buscar os perdidos e depois ao enviar os seus com a mesma tarefa, com a mesma missão de buscar os perdidos mediante a pregação do Evangelho. Nesta passagem que aqui nós meditaremos hoje, veremos esta mesma verdade, que o nosso Deus é um Deus missionário. Veremos que buscar os perdidos era uma das prioridades na agenda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com Jesus Cristo aqui, nós aprenderemos verdades fundamentais a respeito da obra missionária. Eu quero pregar sobre o tema Missões, uma obra necessária. O tema que eu darei para esta mensagem é Missões, uma obra necessária. E agora, olhe para mim, ou melhor, comigo, olhe para o texto. Os 3 primeiros versículos, 1 ao 3, João nos diz: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Irmãos, antes de Jesus Cristo partir para a Galileia, ainda quando ele estava na Judeia, muitas pessoas estavam sendo batizadas pelos seus discípulos, como João nos relata nos capítulos 3, versículo 22 e 26, e aqui no capítulo 4, no versículo 2. Havia muitas pessoas também
comentando que Jesus Cristo estava batizando e muitos os estavam seguindo. Havia muitas pessoas, repito, que falavam: ele está batizando, há multidões o seguindo. Vocês podem ver isso no capítulo 3, no versículo 26. Esses comentários chegaram aos ouvidos dos fariseus, e por isso Jesus resolveu deixar a Judéia, porque era provável que os fariseus o perseguissem até a morte, e ainda não era chegada a hora de Jesus, ou seja, não era chegada a hora da sua morte. Por isso ele sai da Judéia rumo a Galileia. E João nos diz no versículo de número 4: e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Veja bem, e era necessário passar pela região da Samaria. Irmãos, havia 3 estradas da Judéia para a Galileia, uma perto do litoral, outra pela região da Pérea e uma que passava bem no centro da Samaria. Vimos aqui que existiam vários caminhos, várias estradas, pelo menos 3, como eu destaquei. Porém, meus irmãos, Jesus Cristo decidiu ir por Samaria. E João destaca que era necessário passar pela região da Samaria. Os judeus, para que nós tenhamos ideia, eles evitavam fazer o caminho por Samaria, pois eles não se davam bem com os samaritanos. Havia uma inimizade entre esses 2 povos. A inimizade era tão grande que os judeus consideravam os samaritanos como combustível para o fogo do inferno. A inimizade era tão grande. No entanto, conforme falamos, Jesus Cristo segue pelo caminho de Samaria. A pergunta que nós fazemos nesta manhã é: por que Jesus Cristo foi pela região de Samaria? Por que João diz que era necessário que Jesus Cristo passasse por Samaria, sendo que havia outros caminhos? Queridos, eu quero te dizer aqui nesta manhã que era necessário que Jesus Cristo passasse pela região da Samaria, porque ali havia almas que precisavam de salvação. Eu vou repetir: era necessário que Jesus Cristo passasse pela região de Samaria, pastor Alex, porque ali havia almas que necessitavam de salvação. Jesus Cristo foi por Samaria, porque sua missão era buscar e salvar o que se havia perdido, como Lucas disse. Era necessário que Jesus Cristo passasse por Samaria, pois havia pessoas que precisavam ter um encontro verdadeiro com o Messias naquela região. Era necessário que Jesus Cristo passasse por Samaria, porque ali havia uma mulher pecadora que seria salva, e por meio de sua vida, uma cidade seria impactada com seu testemunho. Eu quero te dizer,
nesta manhã que existe uma Samaria para cada um de nós. Nesta manhã existe uma Samaria para cada um de nós que aqui estamos hoje. Samaria é um lugar de sofrimento, meus irmãos. Samaria é um lugar de rejeição. Samaria é um lugar de abandono. Hoje o Senhor nos chama para irmos a Samaria, para irmos aos perdidos, aqueles que estão sofrendo, sem esperança. O Senhor chama a sua igreja nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Nós escutamos relatos missionários, isso mexe muito. A gente tem um grupo ali de missões, com os irmãos ali que estão cooperando com esta obra aqui da igreja local. E ali eu tenho compartilhado alguns relatos de missionários que foram exemplos na história. E falando sobre Samaria, sobre um local de necessidade, que nós precisamos ir pregar o Evangelho, me lembra o relato do missionário Ronaldo Lindório, quando ele relata a sua ida aos Concombas, em Gana. Havia uma enorme necessidade que aquela tribo fosse alcançada. E aquele missionário presbiteriano, ele sai do Brasil com o propósito de evangelizar aquela tribo em Gana, aquela tribo que poucas pessoas, pouquíssimas tiveram contato, aquela tribo que nunca ouvira falar a respeito de Jesus Cristo. E o missionário Ronaldo Lindório, ele vai para Gana com esta missão. Ele fala que passou ali alguns dias tentando achar aquela tribo no meio da mata e não encontrou. E a dificuldade era muito grande, porque ali fazendo aquela missão ele enfrentou alagamento. Ele disse que a coisa era tão feia que a água batia acima do joelho. E ali ele passa tempo ali com sua esposa, com alguns guias ali dentro da mata, em busca daquela tribo. Chega um momento, ele deixa a sua esposa e aqueles guias, porque um deles acabou passando mal, então eles ficam. E ele diz: eu vou andar mais algumas horas em meio à mata, aquele alagamento. Eu vou ver se eu encontro. Ele vai. E ali à tarde ele começa a entrar em crise, porque ele está no meio do nada, largou sua esposa para trás com outras pessoas que ele não conhecia muito bem, e ele está ali. Só que anoitece, ele só encontra uma pedra um pouco alta, onde ele podia subir e ali passar a noite, e no dia seguinte retornar para onde havia deixado sua esposa. E Ronaldo Lindório, ele diz que ele começa a questionar o porquê eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Mas só que à noite Deus renova as suas forças, renova a sua esperança. E no dia pela manhã, ele resolve caminhar. Ele caminha ali cerca de 30 minutos, e ele vê algo ali no meio do mato, uma ave voar, e ele vai em direção com esperança no seu coração de encontrar aquela tribo. Porque ele sabia acerca da necessidade de pessoas ouvirem o Evangelho. E ele entra ali na mata e ele acha aquela tribo. E ele relatando, ele diz que ao achar aquela tribo, ele fica 9 anos naquele local, trabalhando na evangelização. Ali ele tem 2 filhos. Ali uma igreja é fundada, e daquela igreja 47 igrejas são fundadas naquela tribo, através daquela tribo, porque alguém viu a necessidade de ir até uma Samaria. Irmãos,
O trabalho que nós estamos fazendo aqui na igreja, o trabalho com a tribo indígena Guirapaju, nos mostra que perto de nós existe sim uma enorme necessidade de ouvirem o Evangelho. Mas muitas das vezes nós não entendemos isso, nós não estamos indo. Eu quero te dizer, irmãos, existe uma necessidade que eu e você passemos por Samaria. O problema de não avançarmos na proclamação do Evangelho, sabe o que é? É porque não entendemos aquilo que foi dito no início desta mensagem, que cada crente em Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é o campo missionário. Entendemos que missões é uma obra de um grupo específico da igreja, mas não, missões é uma obra dada por Deus para toda a igreja. Nós precisamos entender isso hoje. Existe uma necessidade do mundo de ouvir o Evangelho. O mundo perece sem esperança, porque muitas vezes nós omitimos a esperança manifesta por meio da pregação do Evangelho aos perdidos. O pastor Hernandes Dias Lopes comenta algo sobre um jovem indígena aqui no país que mexeu com o meu coração. Ele conta a história desse jovem que estava sendo preparado para ser o líder de uma tribo aqui no Brasil. Esse jovem, ele tinha um grande potencial para isso, para liderar aquela tribo. Só que esse jovem, ele foi acometido de uma doença terminal. E no passar do tempo, aquele jovem, ele adoece cada vez mais. E no colo da sua mãe, aquele jovem, ele pergunta: mãe, para onde vai a minha alma depois da morte? Eles nunca tinham ouvido o Evangelho. E a mãe daquele jovem diz: eu não sei. E o tempo se passa, aquele jovem: mãe, para onde vai a minha alma? E a mãe daquele jovem, desesperada, diz: eu não sei, eu não sei. O tempo passa, aquele jovem morre. E depois de mais um tempo, chega ali o pregador do Evangelho missionário, falando acerca das boas novas, da esperança em Jesus Cristo após a morte. E uma mulher sai de uma tenda ali correndo em direção àquele missionário e diz: por que você não veio antes? Por que você não veio antes? As pessoas estão morrendo sem esperança e nós não estamos indo levar esperança em Cristo Jesus. Existe uma necessidade, irmãos. Existe uma necessidade. Entenda isso nesta manhã. Existe uma tremenda necessidade do mundo ouvir falar sobre Jesus Cristo. Muitas vezes nós assistimos o noticiário, estamos vendo dia após dia, jovem na criminalidade, jovem trocando tiro pela polícia e morrendo, mulher adulterando, marido matando, marido adulterando, mulher matando. Estamos vendo as vidas perecendo e para nós isso não causa nada. Nos falta empatia com as almas que perecem. Mas para nós tudo está normal. As almas estão indo para o inferno e nós temos a esperança do Evangelho. Nós temos esta gloriosa esperança e não pregamos. Nos encontramos apáticos. Não há empatia. A morte sem Cristo para nós se tornou normal. É por isso que nós vemos e muitas vezes até nos alegramos. Trocou tiro, tinha que morrer mesmo. É isso e aquilo. Mas nós esquecemos
que o destino é a perdição eterna. E Jesus Cristo nos incumbiu com uma missão. E muitas dessas pessoas estão morrendo porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. Que Deus nos mova nesta manhã. Amados, o maior problema não é morrer em si. Preste bem atenção nisso. O maior problema é morrer sem Cristo. É morrer sem esperança. Agências missionárias, que eu quero que vocês comecem a ter contato a partir de hoje, para entender a realidade missionária. Citarei duas, depois podemos passar mais. Agência Missionária Portas Abertas, Agência Missionária Mais e outras, pode nos trazer a noção como se encontra a causa cristã no mundo. E nós temos que nos envolver com isso. Essas agências dizem que existem aproximadamente, e eu já falei isso aqui, vou falar hoje de novo, 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar sobre Cristo ainda hoje. 3 bilhões. A cada 24 horas, dizem as agências missionárias, que 120 mil pessoas morrem sem ouvir falar a respeito de Jesus. O missionário Ronaldo Lindório diz que existe hoje cerca de 7 mil povos não alcançados, com apenas 2% ou menos de cristãos entre eles, e dentre esses cerca de 3 mil povos sem nenhuma presença cristã. Sem nenhuma presença cristã. Em relação à palavra de Deus, cerca de 1.600 línguas. Não tem nada traduzido da Bíblia, sequer um versículo. E nós não sabemos disso. Não nos envolvemos com isso. A igreja, ela vive enclausurada em 4 paredes. É culto domingo após domingo, e a semana eu volto para a minha vida como se as coisas não estivessem caminhando para o fim. Como se nada tivesse acontecendo. Aí chega no culto, nós batemos no peito, nós choramos, nós pulamos, nós gritamos, falamos de avivamento e tudo mais, mas no resto da semana, a nossa vida é como se Jesus Cristo nunca fosse voltar. Não é assim, igreja? O que você está pensando em fazer após o culto? Será que nós pensamos em pregar o evangelho para alguém? Será que nós pensamos à noite, eu vou orar pela igreja perseguida, que precisa de oração nesse momento? Coreia do Norte, está aqui as bandeiras dos 10 países mais perseguidos. Coreia do Norte é o primeiro. Cerca de 50 a 70 mil cristãos perseguidos naquele país, presos. Mas isso não nos comove, porque eu estou bem no Brasil. Eu venho para o culto domingo, chega meio-dia eu vou para casa, comer aquele belo feijão, fazer aquele belo churrasco, e aqui, parafraseando o saudoso pastor Luiz Antônio, e cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Como? Desse jeito? Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não podemos sair daqui hoje da forma que nós entramos. Nós temos que sair daqui hoje inconformados com nossa realidade, inconformados com a questão do mundo, a sua perdição, e dispostos a fazer algo diferente, a passar por Samaria. Aleluia. Irmãos, é necessário passar por Samaria.
é extremamente necessário que eu e que vocês passemos por Samaria. Deus está nos chamando para isso hoje. Precisamos de homens e mulheres, jovens que entendam a tal verdade, que estejam dispostos a renunciar à sua vida, para que Deus seja glorificado no alcance daqueles que estão se perdendo. Com a ida de Jesus Cristo a Samaria, Ele nos ensina que para fazermos missões e termos êxito, teremos que romper algumas barreiras. Ei, para que você, para que nós façamos missões e tenhamos êxito, vai ser necessário que nós venhamos romper algumas barreiras. E Jesus Cristo, indo a Samaria, aqui, Ele nos ensina que para fazermos missões, vamos ter que romper estas barreiras que Ele rompeu, e nós entenderemos aqui de forma mais clara. A primeira barreira que Jesus Cristo teve que romper ao ir a Samaria foi a barreira racial. A primeira barreira que Jesus Cristo teve que romper ao ir a Samaria foi a barreira racial. Do versículo 5 até o versículo 15, nos diz: assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Meus irmãos, conforme eu disse, a primeira barreira que Jesus Cristo teve que vencer foi a barreira racial. Judeus versus samaritanos. Quem era o povo samaritano? De forma resumida, para que os irmãos relembrem aquilo que os pastores já falaram, com a morte do rei Salomão, no ano 931 a.C., sobre o reinado do seu filho, o reino de Israel é dividido. 10 tribos se formam o reino do norte, que tem a capital Samaria, e 2 tribos se formam o reino do sul, que é chamado de Judá. O reino do norte também é chamado de Israel. Em 722, os assírios invadem o reino do norte. 722 a.C. E ali eles deportam, eles levam cativo aqueles que tinham posses e deixam alguns israelitas ali
E os assírios, eles tinham uma política. Eles traziam outros povos para conviver com os povos que eles dominaram. E ali, aqueles povos se misturavam. E, consequente, influenciava na religião do povo, no costume do povo e tudo mais. E é exatamente isso que acontece. Forma ali em Samaria um povo híbrido e religiosamente sincrético, que eram os samaritanos. Uma mistura de judeu com gentios, outros povos. Irmãos, o reino do sul, as duas tribos, conhecido como Judá, também foi levado em cativeiro pelos babilônicos no ano 586. Depois de 70 anos, os judeus retornam à sua terra para reconstruir o templo e levantar ali os muros. Os samaritanos, nessa época, eles tentam fazer uma aliança com os judeus que retornaram do cativeiro babilônico, mas eles são rejeitados por causa da sua apostasia, por causa do seu sincretismo. Logo depois, nós vemos lá em Esdras, capítulo 3 e capítulo 4, ali alguns samaritanos atrapalhando a reconstrução do templo. E lá em Neemias, capítulo 4, versículo 1 e 2, os samaritanos tentam impedir a reconstrução do templo. Esta era, irmãos, a situação e o surgimento do povo samaritano. O povo samaritano era uma mistura de judeu e gentil. E mesmo diante de tudo isso, de toda inimizade, Jesus segue com seus discípulos pela região de Samaria, com o objetivo de quebrar essa barreira racial, judeu versus samaritano. E no versículo 5 e 6, João nos diz que Jesus Cristo chega àquela região e em uma cidade chamada Sicá. Ele ali, cansado da viagem, o que é que Jesus Cristo faz? Ele senta-se junto ao poço de Jacó. Preste atenção aqui, olha para mim. Cansado da viagem, o versículo 6 diz que ele senta junto ao poço de Jacó. Cansado da viagem. Lembrando que aquela viagem ela tinha um propósito. E cansado nessa viagem, ele senta próximo ao poço ali de Jacó. Irmãos, foi dito que o nosso Deus é um Deus missionário, pois ele veio buscar e salvar os perdidos. Jesus Cristo está nessa cidade exatamente para isso, Carlos, para buscar e salvar. Só que Jesus, ele também era homem. E como homem, ele se sente cansado. E é por isso que o texto diz que ele, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço de Jacó. Aqui eu aprendo algo. Eu aprendo que missões exigirá muito de mim. Exigirá muito de cada um de nós que nos envolvermos com esta obra. Irmãos, para cumprirmos a tarefa missionária, teremos que nos dedicarmos muito, muito apesar do nosso cansaço. No domingo passado, eu não tenho costume de falar de mim não, viu? Mas eu quero contar algo, é até engraçado. No domingo passado, o Carlos, ele foi ali comigo, na tribo. Foi uma bênção, não foi, Carlos? Carlos foi pela primeira vez. E a gente foi pós-culto. A gente chegou ali na casa da minha mãe, só faltou comer os pratos, não foi, Carlos? Em 10 minutos no máximo. Pegamos o carro do irmão Enio e seguimos rumo à tribo. Perfeito. A ida,
A gente tem que fazer um caminho que foi quase 2 horas. Chegamos lá, foi uma bênção. Pregamos o evangelho, o povo estava bem empolgado, glória a Deus. Na volta, estou vindo com o Carlos, já chegando aqui na última balsa. Rapaz, eu nunca peguei uma fila tão grande na minha vida. Não foi, Carlos? A gente se assustou onde a fila da balsa estava. Ali, eu e o Carlos esperando. Eu estou querendo bater papo, na hora que eu olho para o lado, o Carlos está roncando. Esse misericórdia, Carlos está cansado. Do nada, quando eu percebi, eu estou roncando também. Carlos, vai, pastor, os carros já foram. Não foi, Carlos? Um cansaço terrível. A gente ficou 2 horas para atravessar a balsa de volta. A gente chegou extremamente cansado. Eu fiquei com pena do Carlos, que eu já estou nesse pique. Mas aí, Carlos, lendo isso aqui, Jesus Cristo cansado da viagem, com o objetivo de fazer missões ali em Samaria, de salvar o perdido, isso me consola e deve consolar você e a todos nós que queremos nos envolver com a obra de Deus. A obra de Deus exigirá muito de nós. Minha mãe que tem manhã, meu filho, eu digo, para, mãe, os apóstolos fizeram muito mais que eu. O que a gente está fazendo não é nada. Nada. Nós vivemos a maior parte do tempo para nós. Eu mesmo. Então não é nada. Irmãos, entendam. A obra exigirá muito de mim e muito de vocês. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, fala sobre o esforço da igreja de Éfeso na obra do Senhor. A palavra grega que é usada ali para esforço significa fadiga. Esse termo descreve o trabalho que nos faz suar. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava arduamente na evangelização por toda a Ásia Menor. A obra de Deus vai requerer muito de mim e de vocês. Não existe trabalho missionário sem esforço, sem fadiga, sem cansaço. Nós temos que entender isso, irmãos. Se nós não entendermos isso, continuaremos vivendo para nós mesmos. Se nós, pastores, não entendermos que a obra a qual Deus nos chamou exigirá muito de nós, não teremos êxito ministerial, não teremos avanço. Se a igreja, cada um de vocês, não entender isso, vocês viverão para vocês mesmos. E um dia nós havemos de nos arrepender diante do nosso Deus, de termos vivido para nós mesmos. Lembre da música que você cantou. Eu te dou minha vida. Eu quero te dizer, hoje chegou o dia que de fato você e eu podemos dar nossa vida no serviço a Deus. Irmãos, essas alegrias temporais, passageiras aqui não pode suprir, ou não pode estar acima das alegrias eternas preparadas por Deus para a sua igreja. O Senhor está te chamando nesta manhã. Você crê? O Senhor está te chamando nesta manhã. Eu não acredito em acaso. Vocês estão aqui ouvindo isso porque Deus preparou este momento. Deus preparou esta hora para que você escute que é necessário você passar por Samaria. Vai ser cansativo, vai exigir muito de você, mas vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Aleluia. A partir do versículo 7, nós veremos o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana e sua conversa com ela. Jesus pede água à mulher, sendo que um judeu naquela época não bebia no mesmo vaso que um samaritano, mas Jesus, ele pede água, porque ele tem um propósito em estabelecer um contato com aquela mulher. Irmãos, um judeu dificilmente teria esse tipo de contato com um samaritano. Dificilmente.
Ao ir até Samaria e conversar com essa mulher samaritana, Jesus Cristo quebra a barreira racial, essa distância de judeu com samaritano. E ao quebrar a barreira racial, Jesus nos mostra que não faz acepção de pessoas na salvação. Ele salva pobre, salva rico, salva escravo, salva livre, salva negro, salva branco, salva mulher, salva homem, salva brasileiro, salva americano, salva judeu, salva samaritano. Jesus Cristo veio para pessoas de diversos povos, de diversas nações. Nós, como igreja, precisamos entender isso, para que saiamos das quatro paredes e nos envolvamos com a obra missionária. Compreender isso é importante, para que nos envolvamos com missão no contexto brasileiro e fora dele, pessoalmente e financeiramente. Porque talvez você não pode ir para a África, mas você pode entrar numa agência missionária e doar R$10, R$20, agências que mantêm vários missionários. Nós, como igreja, muitas vezes nos fechamos aqui. O que importa é a igreja brasileira. Não, o que importa é aqueles por quem Cristo morreu, que está espalhado pelo mundo e precisa ser alcançado. Aleluia. Irmãos, ao quebrar essa barreira racial e ter conversado com essa mulher, Jesus demonstra ter empatia com os rejeitados, independente de quem eles sejam. A segunda barreira, o tempo não nos espera. Vocês vão me dar alguns minutos para eu terminar? A segunda barreira que Jesus Cristo teve que romper foi a barreira moral. A segunda barreira que Jesus Cristo teve que romper foi a barreira moral. O que eu quero dizer com isso? A barreira moral, santo versus pecador. Santo versus pecador. No versículo 18, Jesus diz para essa mulher que ela teve 5 maridos. Porém, o que ela tinha atualmente não era seu marido. Leia comigo, o versículo 16 ao 19, diz assim: Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Aleluia, glória a Deus. Conforme eu falei, irmãos, no versículo 18, Jesus diz para essa mulher que ela teve 5 maridos. Porém, o que ela tinha atualmente não era seu marido. Essa mulher tinha uma vida moralmente reprovada pela lei. Ela vivia amigada, ou talvez com um homem que havia deixado sua esposa para ficar com ela. E Jesus Cristo disse: você teve 5 casamentos que são válidos, 5 maridos. Porém, esse agora, ele não é seu marido. Ele não é seu. Jesus, ao conversar com essa mulher, ele demonstra seu amor pelos pecadores sem deixar de confrontar o pecado. É o que nós precisamos entender na missão. O nosso desejo de ganhar almas, como dizem os nossos irmãos pentecostais, eu gosto desse termo, ganhar almas para Jesus, não nos deve levar ou deixar de levar em conta o pecado, que deve ser confrontado em amor e no momento certo. É o que Jesus Cristo faz aqui. Muitos líderes religiosos, irmãos, não se aproximavam desse tipo de pessoas, pois eles as consideravam pecadoras. Jesus, ao ir até Samaria,
e ter contato, ter conversado com essa mulher, ele demonstra que para fazermos missões precisamos quebrar a barreira moral, santo versus pecador. Precisamos ir até os que estão afundados em seus pecados. Meus irmãos, como os perdidos ouvirão a mensagem do Evangelho e se arrependerão, se não há quem pregue no meio deles? A igreja precisa ir, a igreja precisa ser relevante no mundo. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: o que nos falta hoje para que você, para que eu façamos missões, não é acima de tudo de dinheiro para investirmos. Precisamos de dinheiro sim, mas não é acima de tudo isso, de maneira nenhuma. O que nos falta é termos aquilo que já foi dito: empatia pela alma que perece. Precisamos de amor por almas. Aquele amor que me vem à mente agora, não está nem no esboço. Aquele amor que levou John Knox a trancar-se ali orando, pedindo a Deus: Senhor, dá minhas almas, senão eu morro. Falta esse mesmo desejo, Débora, de nós olharmos para o mendigo, de olharmos para o adúltero, para o assassino e dizermos: Senhor, dá-me esta alma, não deixa que ela vá para o inferno sem que antes eu pregue a salvação. Falta-nos. Não temos mais lágrimas nos olhos ao ver os pecadores perecendo. Não há lágrima em nossos olhos pelas almas que perecem. Não há lágrima em nossos olhos pelas famílias destruídas por causa do pecado, sendo que nós temos a esperança que o Senhor coloque lágrima em nossos olhos, que o Senhor transforme nossa alegria em pranto, em tristeza pela alma que perece. Nós não conseguimos sentir a dor da alma necessitada de salvação. Não conseguimos chorar pela situação do mundo. Não conseguimos, porque nós não meditamos sobre isso. Precisamos mudar. Pastores, vocês, nós precisamos mudar. Igreja, vocês precisam mudar. Nós precisamos de mudança. Aleluia. Nos falta o mesmo sentimento que moveu os moravianos a fazer missões. E nós já falamos sobre os moravianos, porque é um exemplo tão lindo de homens entregues a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O que deve nos mover a fazermos missão, a lutarmos pelas almas que perecem, deve ser o nosso amor por Deus. Porque se nós amamos a Deus, a consequência desse amor é querer levar outras pessoas a Ele. Sabe por quê? Porque nós queremos ver aquele a quem nós amamos sendo glorificado em todos os lugares, em todas as esquinas, em todas as casas, em todo o mundo, porque nós o amamos. Lembra, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuide daqueles que são salvos. Lute pelas almas. Em outras palavras, tu me ama, que esse amor seja demonstrado através do seu serviço. É isso que o Senhor quer. Amor exige obediência. Nós estamos acostumados a um evangelho fajuto, que se resume em uma graça barata, a um amor falso, que não é demonstrado através de atitudes. Temos que parar com isso.
Mostre o seu amor através daquilo que você faz. Não de uma forma legalista, mas por amor você serve. Temos que tirar isso do nosso meio. E eu falo do meio evangélico. Esse amor barato. Esse amor que me leva a viver para mim mesmo. Isso não é amor verdadeiro. Volto a dizer, se você o ama, entregue-se a Ele. Eu te dou minha vida. Eu te dou minha vida. Não é isso que nós cantamos? Não é isso que moveu aqueles 2 jovens moravianos que foram evangelizar aquela ilha com 2.000 escravos que se venderam, que se entregaram? Foi por quê? Foi por amor. Por amor, desejo de ver o seu Senhor sendo glorificado em todos os povos. Irmãos, aleluia. Jesus Cristo venceu a barreira moral. Santo versus pecador. Ele saiu, ele preferiu ir para aquela região hostil por amor, por amor. E ele nos ensina a quebrarmos essa barreira, a sairmos dessas 4 paredes e vivermos o nosso cristianismo que nós cantamos lá fora. O Senhor está te chamando. Wanderleia, o Senhor está te chamando, filha. Você crê nisso? O Senhor está te chamando. Você sabe disso, né? Deus te abençoe. A terceira barreira foi a barreira religiosa. Jesus Cristo quebrou a barreira religiosa. Do versículo 20 ao 26 diz assim: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Glória a Deus. No versículo 20, a mulher levanta a questão sobre onde seria o lugar da adoração. Amados, eu vou correr um pouco agora, tá? Eu sei que já passou o horário, mas vocês me dão alguns minutos, né? Perfeito. Os samaritanos, meus irmãos, diziam que no Monte Gerizim era o verdadeiro lugar de adoração. No ano 400 a.C., os samaritanos construíram um templo rival no Monte Gerizim. Os samaritanos também rejeitavam o Antigo Testamento, apenas ficando com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Todas essas questões religiosas aumentavam as tensões entre os judeus e os samaritanos. Todavia, Jesus rompeu essa barreira religiosa ao conversar com essa mulher samaritana, com o objetivo de salvá-la. Meus irmãos, escutem bem isso. Eu percebo, através desta passagem, que nós temos um grande campo missionário nas falsas religiões, em meio às falsas crenças. Os testemunhas de Jeová é um campo missionário. Os mormons são um campo missionário.
os neopentecostais, Edir Macedo e sua igreja, o chapéu de couro, todos eles são um campo missionário. Vá, pregue, fale de Cristo a essas pessoas. O que é que nós costumamos fazer? Chega em nossa casa, a gente fecha a porta. Não quero receber. Você já parou para pensar? Pode ser Deus que está levando ele até ali. E não para você destruí-lo, né? Porque muitas vezes nós temos intenção de destruí-lo, mas pelo contrário, para pregar a verdade para eles, para que eles sejam salvos. O campo missionário está diante de nós, irmãos. É seu vizinho, é o seu colega de trabalho. O campo missionário está diante de você. E qual resposta nós daremos hoje acerca disso? Nós precisamos lembrar que cada crente em Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Nós precisamos ir até essas pessoas, precisamos romper essa barreira religiosa e levar Cristo por meio da pregação do genuíno evangelho a essas pessoas. Algo muito importante, precisamos saber que fazer missões não é fechar os olhos para as falsas crenças, pois Jesus Cristo corrigiu o entendimento errado dessa mulher no versículo 22, quando disse que eles, os samaritanos, adoravam aquilo que não sabiam. Então nós devemos falar a verdade, mas pregá-la corretamente, com amor, com o objetivo de levar a Cristo. Foi o que Jesus Cristo fez aqui. Foi o que Jesus Cristo fez, com o objetivo de trazer. Mas o que é que nós fazemos? Chacota. Não é isso? Não é? A pessoa está caminhando para o inferno, na falsa crença, e nós estamos fazendo chacota. Não é isso? Você está entendendo? Vocês estão me entendendo? O Senhor está falando com a gente, irmãos. Falando comigo. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Irmãos, Jesus Cristo rompeu esta barreira. E eu vou para a última agora, rapidamente. A quarta barreira que Jesus teve de romper foi a barreira cultural. Jesus Cristo, para ter êxito, alcançando aquela vida, Ele nos ensina que nós devemos romper a barreira cultural para que alcancemos o mundo sem Cristo. Qual era essa barreira cultural? Homem versus mulher. Pelo menos aqui. No versículo 27 diz: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Irmãos, os discípulos de Jesus, ao voltarem, pois eles haviam ido comprar alimento, eles ficam surpresos quando chegam ao ver Jesus Cristo conversando com uma mulher. Um rabino naquela época não conversava com mulher em público, nem mesmo com sua própria esposa. E Jesus Cristo era considerado um rabino, um mestre. Jesus não só conversou com essa mulher, mas também pediu água para ela. Irmãos, essa atitude de Jesus para salvar uma alma causa um impacto nessa mulher. Pois no versículo 9 ela diz que Jesus, sendo um judeu, você pede água a mim, que sou mulher samaritana. Causou um impacto. Esse é um judeu diferente. Esse homem é diferente. Eu sendo mulher e ainda samaritana, ele pede água a mim, sendo que beber água do mesmo vaso que um samaritano era considerado imundo. E ele está fazendo isso. Esse homem é diferente. Irmãos, quem quer ganhar almas deve abandonar questões culturais e colocar o evangelho em primeiro lugar. Igreja não pode se prender à cultura, igreja deve se prender às escrituras.
Você já viu aquele negócio? A minha igreja é a igreja de jovem. Não entendeu nada. A minha igreja é a igreja de jovem. Por isso ela tem característica de jovem. Está errado. Igreja é lugar de salvo de pessoas de todas as idades. Nós não podemos nos prender com essas coisas. Nós temos que ter uma visão ampla. Igreja não tem cara, esse tipo de cara. Só sua nacionalidade. Igreja brasileira tem um jeito. Igreja europeia, americana tem um jeito. Mas todos nós temos que colocar as escrituras acima, para que alcancemos pessoas de todos os povos. Amém, igreja? Irmãos, dizem os estudiosos que a quebra dessa regra por parte de Jesus podia significar para a cultura daquela época o fim da reputação de Jesus Cristo. Mas é tão lindo. Jesus, ele não estava preocupado com reputação, pois para ele a salvação de uma alma era muito mais importante. Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais. Vale mais. Jesus rompeu todas essas barreiras e o resultado foi a salvação dessa mulher. Irmãos, para nós terminarmos rapidamente, versículo 28 ao 42, lerei rápido, diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e junta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos dos samaritanos, repito, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Irmãos, prestem aqui atenção em mim. E eu já peço, se coloquem de pé. Se coloquem de pé, os que podem. Vamos orar. Eu vou falar aqui algumas palavras de término. Chama aqui o pastor Jefferson para cantar aqui o Cordeiro. Vamos louvar com esse hino. Se ainda tem tempo de esperar alguns minutinhos. Queridos, Jesus, olha aqui para mim. Jesus rompeu todas essas barreiras. E o que é que acontece com o rompimento de todas essas barreiras? Uma alma fora alcançada. E consequentemente, por causa de uma alma, uma multidão foi alcançada por tão grande salvação. Meus irmãos,
o resultado do rompimento das barreiras para o avanço missionário levou uma multidão a Jesus Cristo. Hoje, me escutem, hoje nós precisamos mudar a nossa visão. Hoje é dia de mudar a nossa visão. Hoje é dia de mudar a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Hoje é dia de sabermos que a nossa última morada não é aqui. Hoje é dia de sabermos que nós estamos aqui com uma missão. Hoje é dia de sabermos. Hoje é dia de termos certeza.